Olá pessoal, professor Marconi de Física, mais uma vez com vocês, a parceria continua. Só para situar vocês, a física tem dois grandes princípios de conservação. Nós já vimos, conservação da energia, lembra lá? Conservação da energia mecânica, sistema conservativo, não conservativo, teorema da energia cinética, aquela magia linda que a gente viu. E vocês vão ver agora o segundo grande princípio de conservação, que é de uma grandeza chamada de quantidade de movimento. Então senta direitinho aí, ó, olha o horário, se o sol nascendo, o sol se pondo, independente do horário que você esteja vendo, a gente começa agora. Pega o material direitinho, estou pegando aqui os meus sabres, já peguei os sabres direitinho aqui de luz e vamos começar da seguinte forma, ó. Vocês vão ver que existe uma analogia muito bonita entre essa parte que é vetorial, viu? Com a partezinha que a gente viu lá atrás, que é uma parte escalar. Energia é escalar. Essas grandezas apresentadas hoje aqui, nós teremos grandezas vetoriais. Então vamos começar. Primeira situação. Impulso de uma força constante. Quando é que a gente diz que você está aplicando um impulso em alguma coisa? No seu dia a dia, esse conceito de impulso você já traz, já quando você era guri, né, caminhava lá pela sua comunidade. Quando eu pego alguma coisa, empurro e exerço uma força nisso, pra gente agora, durante um certo intervalo de tempo, a gente diz que a gente está impulsionando o objeto. A gente está exercendo nele um impulso. E aí vem a aplicação de uma força durante um certo tempo, intervalo de tempo. Não esquece que é uma grandeza vetorial. E aí a gente vai colocar aqui já discutindo a expressão. Como é que a gente vai achar o impulso se a força for constante? A gente vai fazer assim, ó. Impulso de uma força constante, grandeza vetorial. Produto dessa força constante pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Então, massa. Só que agora lá vai Marconi, ó. Já contornando a formulazinha apresentada para vocês hoje, ó, impulso de uma força constante. Quando a gente coloca a expressão, a gente já fica se questionando, né? Poxa, Marconi, que unidade essa grandeza teria? Vamos já falar agora, logo. Qual seria a unidade, ó, dessa grandeza impulso? Ó, tirei a setinha em cima, estou falando o módulo do impulso. Quem seria? Força é medida em sistema internacional. Newtons, né? Se eu trabalhar no SI, isso vai ser newtons vezes o tempo no SI vai ser segundos. Bom, se eu tivesse em outro sistema de unidade, eu teria mudanças nessa unidade aqui. Por exemplo, se eu trabalhar no CGS, força é medida em quê? Dina, né? E o tempo em segundos. Tudo bem? No MKS técnico, a gente vai ter aqui o que? Força. Quilograma-força e tempo em segundos. Mas no SI, Newton vezes segundo. Tudo bem? Então, impulso de uma força, força vezes o intervalo de tempo de aplicação dessa força. Só que agora ela vem. É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem direção e sentido. E aí, momento Justin Bieber. Gente, como aqui é vetor, aqui é vetor, mas aqui, ó, é o escalar, e esse escalar aqui é positivo, né? Delta T é positivo, o tempo corre para frente, né? O tempo corre para frente. Isso aqui é mais. Significa dizer que apenas sempre impulso e força terão sentidos iguais. É lindo isso? Então guarda no coração. Quer dizer o seguinte, se a força está aplicada nessa direção e nesse sentido, ó gente, para onde estiver a força, é para onde vai estar o impulso. Então você vai poder guardar assim no seu coração, Marconi, quer dizer que o impulso e a força sempre terão sentidos iguais, sempre terão sentidos iguais. Newton vezes segundo, grandeza vetorial, impulso de uma força constante, força vezes intervalo de tempo. E aí a gente continua a nossa aula de hoje. Já sabemos representar o impulso através da representação da força. É uma grandeza vetorial que mantém a mesma direção e o mesmo sentido de quem?
da força aplicada, tá bom? Mas aí continua, e se a força for variável? E aí? Que aqui se a força for constante, aí vai começar a aparecer, ó, aí tá lembrando? Trabalho era força vezes deslocamento, não era que a gente viu lá atrás? Tinha propriedade também de trabalho, não tinha? Se o gráfico era força deslocamento, a área do gráfico era o trabalho. Aqui também tem propriedade. E eu vou fazer essa propriedade, primeiro que eu não sou besta, vou fazer o gráfico assim, vem cá. Se eu tenho esse gráfico, uma força constante, e a gente já tem aquela vontade louca de quando vê um gráfico, a gente já fica lá louco, área. Mas nem todo gráfico se calcula a área, só para lembrar, tá bom? Alguns gráficos têm propriedades de área e outros não. Mas esse aqui, guarde aí emoções aí, que as emoções elas vão partir agora para você, ó. Vamos calcular essa área? Vamos. Então bora. Vamos descobrir essa área agora. Quem é que vai ser essa areazinha aí? Bora. É um retângulo base vezes roundtree. A base tu tá enxergando que é isso aqui. Intervalo de tempo. A altura vai ser a própria força. Mas quando eu pego força vezes intervalo de tempo, módulo, gente, isso aqui é numericamente o próprio o quê? Impulso. Cai, passará derradeiro, ficará. Propriedade pra gente. Ou seja, isso daqui representa pra gente quem? O impulso. Ou seja, o que é que a gente vai guardar no nosso coração e na nossa cabeça que é bom? Que o impulso pode ser calculado por quem? Pela área da curva representada no gráfico força versus tempo. Então, ó, impulso, força vezes ΔT, se for constante, mas se eu tiver um gráfico, deixa eu melhorar aqui para ficar bonitinho para você, se eu tenho lá o gráfico da força em função do tempo, a área do gráfico me dá o valor numérico de impulso. Só que tem mais emoções pra gente. Gente, aqui eu fiz com a força constante, mas eu quero te dizer, né, para você ficar bem feliz, que mesmo se eu tivesse um gráfico assim, ó, de um exemplo de força que fosse variável, eu quero te dizer que mesmo assim, se fosse uma coisa desse tipo, Marconi quer dizer para você que a propriedade continua verdadeira. Ou seja, a área dessa curva, né, formada entre a curva e o eixo dos tempos, essa área te dá o valor do impulso. Ou seja, você pode usar que o impulso é igual à área, tanto faz para força constante ou para força o quê? Variável. Tá claro isso? Ou seja, essa propriedade a gente fala que ela vale de forma geral. A justificativa é uma justificativa matemática, é integral, lá um cálculo matemático superior. Tudo bem? Mesmo sendo variável a força, a área é o impulso. Mas lógico, vai aparecer para você figuras que você saiba calcular. Triângulo, um trapéziozinho bonito, um círculo, que você sabe calcular a área, né? Você vai poder usar a propriedade para achar o valor do impulso. Beleza? Então vamos lá. Então já sabemos calcular impulso para uma força constante e sabemos também impulso para uma força qualquer. Dado o gráfico, você calcula a área do gráfico, você acha o impulso. Sistema internacional, newtons vezes segundo, grandeza vetorial. Tem direção e sentido, tá bom? Direi a vocês o seguinte, esse assunto aqui é a parte, assim, o filé dele, assim, o sentimento mais lindo que tem é no final dele, que é chamadas colisões, choques mecânicos. A gente vai analisar os choques aqui de maneira linda, tudo bem? Conservação da quantidade de movimento. Olha o que vem aí pela frente, o que nos espera. Mas vamos lá, antes disso, vamos ver que tem uma grandeza, que tem importância enorme nos choques, que é exatamente a grandeza chamada quantidade de movimento. Analisaremos aqui partículas, não estamos levando em conta as dimensões dos objetos, tudo bem? Se um corpinho aqui de dimensões desprezíveis, partículas, tem uma certa velocidade, e a gente vai ver que em uma colisão, velocidade é muito importante, né, numa colisão, para se avaliar. Mas não é só velocidade, também a massa tem fator importante
em uma colisão. Na verdade, é o conjunto massa-velocidade que vai ter importância grande em um choque mecânico, tá bom? E aí a gente vem aqui para falar exatamente dessa grandeza chamada quantidade de movimento, ó, vetorial, viu? Definida para a gente como sendo produto da massa vezes a velocidade. Vou cobrir aqui de forma linda para você aí, ó, já fazer aquele caderno bem bonitão, todo colorido, cheio de cores, tá bom? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Daqui já vem aquele sentimento que você está aqui já querendo até gritar aí. Ó, gente, tirei a setinha de cima que eu vou falar agora na unidade, tá bom? Se eu estou falando ali em unidade, vamos pensar em sistema internacional? Vamos. Quem seria a unidade do SI? Bom, isso aqui, SI seria a massa, seria quilogramas, tá bom? Vezes velocidade, que é medida em metros por segundo. Seria a unidade da quantidade de movimento no sistema internacional. Se fosse no CGS, né, centímetro, grama, segundo, seria grama vezes centímetros por segundo. Tudo bem? SI é a unidade aqui que trabalha muito, as provas gostam de usar muito SI, está aqui. Se for necessário transformar, nós sabemos fazer isso. Quilograma, metro por segundo. Tudo bem? E de novo, sentimento para a gente nessa aula de quantidade de movimento. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Massa vezes velocidade, que é vetor e aqui é vetor. Quantidade de movimento é a grandeza vetorial. E como a massa é positiva, essa grandeza e essa grandeza terão a mesma direção e o mesmo sentido. Quer dizer, para onde estiver a velocidade, olha que lindo para você guardar no seu coração, é para onde estará a quantidade de movimento. Apenas sempre quantidade de movimento e velocidade terão sentidos iguais. Guarde isso que vai ter a sua importância no momento certo, tudo bem? Duas grandezas vetoriais, impulso, quantidade de movimento que é vetorial. Daqui a pouco a gente vai falar de forma linda para te emocionar, que essas grandezas se relacionam, ó, foram faladas, trabalhadas de forma separada, mas se acoplam daqui a pouco no quadro The Number of the Two, tudo bem? Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade, grandeza vetorial, está aqui a representação. Só que eu já vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente estiver trabalhando com essas grandezas vetoriais, é bom trabalhar com referencial. Vou explicar para vocês. Associar o sinal positivo e negativo. Lembra lá de cinemática? É bom representar isso através de um referencial para saber os sinais das grandezas. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, ó, se eu falar que esses dois sistema, hein? Aqui é a quantidade de movimento de um corpinho, de uma partícula, estou desprezando as dimensões, tá bom? M vezes V. Se eu tiver um sistema, dois corpinhos, e aí? Quem seria essa quantidade de movimento do sistema? Bom, se eu suponho que tanto A quanto B estão em movimento, vou tirar a setinha de cima, trabalhando com valores. Aí seria quem? Seria a quantidade de A mais a quantidade de B. Tudo bem? Supondo que A e B estão em movimento. Aí, se eu abrir isso aqui nessa situação, supondo que eles estão se movimentando nesse eixo, eu posso abrir a quantidade de movimento de A e colocar quem? Massa de A vezes velocidade de A. Tudo beleza? Mais massa de B vezes velocidade de B. Esse sinal aqui no meio vai ser sempre mais. O todo vai ser sempre a soma das partes. Só que eu vou pedir a você para ter um cuidado na hora de fazer essas continhas aqui. Por quê? Você vai primeiro, ó, lembra do eixo X, eixo da matemática, pode usar o eixo X como seu referencial para você não errar, ó. Se fosse um movimento na vertical, você botava lá o eixo Y e diga que o que tiver a favor desse eixo vai ser positivo. Aí agora vem o sentimento. Se eu colocar numa situação assim, ó, o A está indo para a direita, beleza? Com VA, ó, bota até a setinha de grandeza vetorial. E o B está indo para a direita também. Então aqui seria a velocidade de B. Vocês conseguem perceber que
Nesse caso vai ficar MA/VA mais MB/VB. Só que VA vai ser positivo, tá, a favor do referencial, e VB vai ser positivo também. Então, em VA e em VB são as grandezas que vão estar associadas a um sinal mais ou menos de acordo com a orientação para o referencial que você escolheu. Tudo bem? Então, como eu olhei esse referencial, VA e VB são positivos. Aqui fica MA/VA mais MB/VB. Mas eu quero te dizer que se o outro daqui tivesse vindo para a esquerda, olha o que eu quero dizer, que a gente vai fazer aqui, não se preocupe não. Isso aqui vai ser lavagem cerebral. Se eu botar um carrinho para a esquerda, eu quero te dizer que não vai mudar. Vai ficar MA/VA mais MB/VB. Só que agora, o que é que vai acontecer? Esse VA continua positivo, então 6 metros por segundo, mais 6 metros por segundo. Mas o VB está contra o referencial, menos o valor dele, se fosse 10 metros por segundo. Então aqui vai entrar menos 10, tudo bem? Então, esse sinal aqui, do meio, ele não vai mudar. Se eu tiver dois corpos independentes dos sentidos, MA/VA mais MB/VB, tá bom? Só que VA e VB é que podem ser positivos ou negativos, dependendo de estarem a favor ou contra referencial. Tudo bem, gente? Gente, isso aí foi a primeira parte, tudo bem? Impulso de uma força constante, você viu aqui como calcular para gráfico força versus tempo, a gente calcula aí usando uma propriedade fantástica, quantidade de movimento de uma partícula, tiver mais de 2, 3, soma, fica de olho no referencial para não errar, tá certo? Isso aí faz uma diferença feroz na hora de resolver. Nesse momento você vai estar aí já pegando água, você pode parar o vídeo direitinho aí, tá certo? Você pode deixar enquanto, não precisa nem às vezes parar, você fica me ouvindo, né? Você fica me ouvindo aí, é bom me ouvir. Depois você pode pegar a água, você deixou aí o volume alto, né? Você pode estar assistindo a TV, você pode ir na cozinha, pegar água, pegar um sorvete, cuscuz, né? Eu adoro cuscuz com ovo. E você vai perceber o seguinte, no quadro 2 tem coisas bonitas pra gente. Primeiro eu vou apresentar a vocês uma coisa chamada de Teorema do Impulso, lindo. Depois do Teorema do Impulso, eu vou falar aqui sobre força média. Depois eu vou falar sobre conservação da quantidade de movimento. Que isso vai ser usado bastante nas aulas que teremos sobre colisões. Então paramos aqui no 4. Vocês agora vão ver um número chamado The Number of the 5. E nesse 5, tu coloca assim, pegando aqui os sabres, The Number, voltando agora aqui, 1, 2, 3, 4, você coloca aí agora 5, Teorema do Impulso. Vocês vão ver que aquelas coisas que andavam separadas, na verdade, elas vão ficar juntas. Olha só que coisa linda. Olha o que eu vou fazer aqui agora, mesmo fazendo a demonstração para um caso particular, essa expressão aí é geral de impulso. Se assemelha ao teorema da energia cinética lá em energia. Você não pode, sem isso, não pode ir para a prova sem isso aqui. Então repara, olha aqui, tá aqui um objetozinho feliz e você pegou e vai aplicar nesse objeto. Vou considerar aqui que seja uma força constante, tá certo? Depois a gente discute o efeito disso, tá bom? Então vamos lá, estou aplicando aqui durante um certo intervalo de tempo uma força. O que essa força vai fazer é alterar a quantidade de movimento desse corpinho. Te digo logo, quando esse corpinho sai daqui, aqui é chamado passado e aqui já é chamado futuro, a gente vai ver que essa força vai modificar a velocidade desse corpinho, alterando logo a grandeza chamada de quantidade de movimento. E a gente vai ver agora como isso se relaciona. Para ficar um F bem bonito aqui, vamos lá agora. Vamos dar a expressãozinha? Vamos lá. Começa assim, impulso, vou colocando aqui, vou botar a grandeza vetorial, tá bom? Não tem problema. Força vezes intervalo de tempo.
Só que aí eu posso lembrar, se essa é a única força, vai ser a resultante, tá bom? Impulso resultante. Então isso aqui vai ser impulso resultante, força resultante vezes tempo. Se essa força resultante é constante, eu posso usar M vezes A, né? Então, lá vai, ó, impulso vai ser igual a força resultante, que eu posso botar massa, Marconi, vezes intervalo de tempo, não é não? Só que a gente sabe que a aceleração, a gente viu lá em cinemática, ΔV, ΔT, não é isso? Marconi, isso está começando até a ficar bonito, Marconi. Olha, eu sei, gente, vai ficar bonito. M vezes ΔV sobre ΔT vezes ΔT de cima, que tu já tá fazendo aquela coisa cortando, né? Não, você adora cortar, né? Aí a gente vai dizer que o impulso vai ser quem? Olha o impulso. M vezes ΔV. Só que ΔT qualquer coisa é variação. Então essa variação aqui, ó como é que você escreve? V menos VO. Ó, o que você faz agora, bonitão? Faz a chamada técnica da chuvinha, ó. E você vai chegar, quase estamos chegando à expressãozinha que a gente quer. Ó a expressãozinha qual é? MV menos MVO, né? Lindo? Aí, só que isso aqui é quantidade de movimento. Isso aqui é quantidade de movimento também. Então, isso aqui, eita, agora pronto, a luz voltou. Isso aqui vai ser exatamente o Q final, viu? Isso aqui vai ser o seu Q, Marconi inicial. Então quer dizer que o professor Marconi, rapaduramente, está dizendo que o impulso se relaciona com a quantidade de movimento. Gente, isso é o chamado teorema do impulso. O impulso resultante é variação da quantidade de movimento para vocês ao vivo aí, né? Ao vivo, quase ao vivo, né? Agora, ó, gente, ferramenta poderosa. Vocês podem achar agora impulso, ó, geral. MV menos MV0. Força constante, força variável, não importa. Com isso aqui vocês conseguem achar um impulso para qualquer situação. Olha a palavra aparecendo, que vocês adoram quando eu boto essa palavra, vale geral, tá bom? Ferramenta poderosíssima, teorema do impulso. Vai ter que ver as questões, exatamente trabalhar as questões para ficar mais feliz com isso. Tudo bem? Eita, gente, vamos falar agora 6. Isso aqui ainda tem um capítulo especial para isso aqui mais na frente. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Uma coisa chamada força média. Força média. Isso aqui é importante para você, às vezes, pegar a questão. Conceito é importantíssimo. Vamos lá. Vamos colocar o seguinte, vamos entender assim. E aqui, gente, ó, vou fazer um gráfico aqui e você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Imagine uma força e ela varia com o tempo, e o gráfico eu vou representar aqui para você. Ó. Imagine que essa força é dessa forma. Você pensa, que loucura total, isso aqui vai ajudar a gente muito para entender a colisão, o tipo de choques, restituição, deformação. Isso aqui é ótimo para a gente entender a partir desse gráfico. Imagine que você pegou uma bola, aquelas bolas de borracha, e picou na parede. Quando a bola vai batendo na parede, ela vai deformando. Você pode até associar uma força elástica aí. Vai deformando, ela vai aumentando a força. Ó. Chega uma hora que a bola deforma ao máximo. Aí a parede vai devolver a energia dela. Aqui você tem a fase de deformação e depois tem a fase aqui chamada de restituição. Olha o nome, coeficiente de restituição lá em choques. A gente vai ver isso, viu? Então, ó, aqui é uma representação de uma força variável. Força média, qual é a ideia? Aí a gente pensa assim, eu chamo de força média a força constante que produziria o mesmo impulso se essa força fosse o quê? A variável. Ou seja, é uma força constante que o impulso dela
é o mesmo impulso da força variável. Aqui é a minha chamada força o quê? Média. Ou em outras, vou falar de novo isso, vou falar de novo para vocês. Força média é a força constante que produz o mesmo impulso de uma força o quê? Variável. Em outras palavras, essas áreas são o que, gente? Iguais. Ou seja, o impulso causado pela força variável tem o mesmo impulso dessa força média, que é uma força constante. Só que aí o que é que acontece? Na hora de você usar aquela formulazinha de impulso, você lembra disso? Impulso era força versus Marconi tempo. O que vai acontecer é que se você falar em força média, você pode aplicar essa fórmula. Por que eu posso aplicar essa fórmula, gente? Tem uma mudança bem sutil. Qual é a mudança sutil? É que essa fórmula é usada para força constante. Mas a força média é uma força constante que produz o mesmo efeito da força variável. Então, no probleminha, nós vamos treinar e você vai ver que pode aparecer essa palavra força o quê? Média, e você já sabe o que é. Tudo bem? Vai poder usar a mesma expressão que era usada para força constante, porque essa força média é uma força constante, tá bom? E agora, gente, para fechar esse bloco aqui, lindo, porque o que vai vir depois é exatamente uma coisa fantástica chamada, sabe o quê? Choques, que a gente vai ver. Então, olha agora a palavra. E, por favor, não misture as coisas, ó. Conservação olha da grandeza, olha aqui a grandeza, da quantidade, olha aqui, ó, conservação da quantidade de movimento. Vamos lá, olha o que vai acontecer aqui para deixar você feliz, ó. Olha o que vai aparecer aqui, lindão, olha o lindão aqui, ó. Sistema, para não confundir com sistema conservativo, ó. Sistema, olha aqui, mecanicamente, olha a palavra isolado, olha aqui. Aí, aqui na bota de vermelhão aqui para você, olha, a gente vai aplicar isso aqui de forma linda nos problemas que envolvem o quê? Colisões, a gente vai ver isso aqui. Mas, primeira coisa, não confunda com sistema conservativo. Lá, sistema conservativo, forças conservativas, e as que não são conservativas não realizam trabalho. Aí a energia mecânica se conserva. A energia mecânica do início e a energia mecânica do final são iguais. A energia mecânica de antes é igual à energia mecânica de depois. Tudo bem? Aqui é sistema mecanicamente isolado. Vamos agora escrever aqui para você ficar bem feliz. Primeiro eu botei aqui colisões, não foi? Já vou começar a colocar isso aqui, ó, para deixar você assim bem feliz. Ah, eu adoro Marconi. Aqueles probleminhas que tem antes e tem depois. Eu também gosto, gente. Sabe que eu não gosto não, é? Então, olha, aqui tem um corpinho aqui, ó. Vou chamar aqui de A. Tem outra bolinha aqui, ó, que eu vou chamar aqui de B. Olha aqui. Já lembrando de colocar o referencial, viu? Isso aqui você vai sonhar comigo, eu correndo atrás de você com eixo X e Y, assim, o sistema cartesiano, e você, não, eu correndo, sim. Ó, não esquece de colocar o referencial, ó. Isso aqui é uma colisão, tá representando uma colisão, tudo bem, ó? Isso aqui eu já tô chamando, ó, VA', Marconi, né? VA e VB antes da colisão, a gente vai ver aqui, VA', VB', as velocidades depois das colisões, da colisão. Aqui eu já estou colocando, já para deixar você craque, ó. Eu já vou, quando eu fizer um problema, eu já estou colocando aqui, ó, o referencial, viu? Para deixar bem claro na sua cabecinha que isso aqui influencia nos sinais das velocidades. Mas até agora eu fiz um monte de desenho ali e não falei o que é o sistema mecanicamente isolado. Vamos pensar assim. Sistema mecanicamente isolado tem a condição, assim, a gente fala assim, soma, olha o que aparece, soma
das forças externas é igual a zero. Tudo bem? Tem outra maneira de falar. Ou quando as forças internas são bem, olha o que você vai falar assim, bem maiores que as forças externas. Eu vou até apagar que eu fiz aqui de preto, então não, vou botar vermelho no meio, preto no fim. Então, ou quando as forças, olha agora, internas são bem maiores que as forças chamadas de externas. Tudo bem? Vamos entender isso aí que eu quero te mostrar. Em ambas situações ali, eu vou pegar essa partezinha para ver a consequência. Se isso aqui for zero, vem cá, se isso aqui for zero, a força resultante externa é zero. O impulso vai ser zero. Se isso aqui for zero, o impulso é zero. Então vamos lá. Então, se a gente tem que as forças externas são iguais, a soma delas, soma de tudo é zero, a gente não vai ter impulso externo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Consequentemente, o impulso resultante sobre o sisteminha que a gente tenha vai ser o impulso resultante de quanto? De zero. Só que, aula de hoje, impulso e variação da quantidade de movimento se relacionam. Então, o que é que vai acontecer? Delta Q, passa vermelho ainda, Marcos? Passa vermelho. Delta Q vai ser zero. E aí vem a situação. Se a variação de uma coisa é zero, quer dizer que essa coisa se mantém constante. Ou seja, quantidade final vai ter que ser igual à quantidade inicial. Só que quando a gente fala aqui no curso de choques, a gente fala situação de antes, não é assim que você lembra? E situação de quê? De depois, tudo bem? Então a gente vai fazer assim, quando o sistema for mecanicamente isolado, eu vou mostrar aqui na questão para vocês, a gente vai ter quantidade de movimento de antes, olha que lindo, a quantidade de antes, ela vai ser igual à quantidade de movimento de depois, que a gente vai poder usar bastante, gente, quando a gente estiver fazendo problemas que envolvem colisões. Então é isso aqui que vai, na verdade, deixar a gente bem feliz nos próximos capítulos que a gente vai analisar colisões aqui na sala, tá bom? Só que aí, vamos entender mais isso. Gente, soltando aqui o pincel para te mostrar, que for desprezando o atrito aqui, vou desprezar o atrito. Se esse corpinho aqui, ele tem forças externas e internas. Se eu chamar meu sistema de AB, tudo que é relacionado aos dois apenas é força interna. Se estiver fora, relacionado com ele, fora desse sistema que é AB, é externo. Vou dar um exemplo. Eu tenho PA e normal. É devido à interação dele com a Terra. PA e normal de A são forças externas. São forças trocadas de A com a Terra. Terra está fora do meu sistema. Meu sistema é A e B. Tudo bem? Só que peso e normal se equilibram. Aqui eu tenho peso e normal em B, que também se equilibram. Só que peso e normal são externas. São forças trocadas de B com quem? Com algo que está fora do meu sistema. Que é meu sistema A e B. Tudo que não estiver relacionado somente com eles dois é externa. Então teria peso e normal se equilibrando. Forças externas. Quando um bate no outro, é a força que um faz no outro. É a força do sistema no próprio sistema. Então a força que A faz em B e B faz em A são forças internas. Tudo bem? Marconi. Então as forças externas são iguais à soma das forças externas é zero. Então eu vou poder fazer a conservação da quantidade de movimento. Então, numa colisão, num choque mecânico, a gente vai poder fazer, se isso aqui for verdade, isso aqui acontece, processos explosivos, uma explosão,
as forças internas são bem maiores que as externas. A gente também vai poder estar fazendo uma aproximaçãozinha legal e usar conservação da quantidade de movimento. Que de antes é igual a que depois, para a gente entender o que acontece depois de uma colisão. Tudo bem? Só que isso aqui a gente vai analisar de forma linda a próxima aula falando sobre choques mecânicos. Tudo bem? Mas por enquanto, sistema mecanicamente isolado, conservação da quantidade de movimento. Soma das forças externas for zero, né, nos choques que a gente vai trabalhar. Processos explosivos, ó, isso acontece. Eu também vou poder fazer que de antes igual aquele depois. Peguei uma bola, uma granada, uma granada, joguei a granada, pum! Naquela explosão, as forças internas ali, que é a força da explosão, são bem maiores que as externas, no caso ali o peso. A gente vai poder fazer numa direção privilegiada a conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Então aguardem próximos capítulos, mas sistema mecanicamente isolado, soma das forças externas é zero, ou as forças internas bem maior que as externas, a gente pode fazer isso aqui. Só para deixar vocês assim, mais assim, poxa, que coisa linda, Marconi. A gente, depois que coloca o referencial, esse choque unidimensional, a gente pode fazer assim, ó, que de antes igual aquele depois. Não grave isso, pelo amor de Deus. Olha o que você vai fazer. A e B não estão em movimento. Quem é a quantidade de movimento do sistema? MA, VA, mais, sempre mais, MB, VB. Tudo bem? Mesmo estando em sentidos opostos. Esse VA vai ser positivo, esse VB vai ser negativo. Tudo bem? Quando eu fizer depois da colisão, ó, MA, VA, linha, mais MB, VB, linha. Tudo bem? Não grave isso. Cada caso é um caso. Conservação da quantidade de movimento. Agora vai ter aula de exercícios, depois uma aula especial sobre conservação da quantidade de movimento nas colisões. Continua acompanhando as aulas, continua mantendo o seu ritmo, sangue no olho, faca na caveira, física com Marconi.